Olá, primeira série, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aula. Professor Euler, professor de matemática. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março, e vamos dar continuidade nos nossos estudos. Vamos hoje falar sobre o estudo da função quadrática, né? Mas principalmente do zero da função quadrática. Nós estudamos na função afim, o zero da função afim, e hoje estaremos estudando o zero da função quadrática. Então, nesse momento, estarei compartilhando com vocês a tela, explorando muito mais aí sobre a função quadrática, que vocês estarão acompanhando aí os exemplos, as resoluções de alguns modelos para vocês poderem resolverem aí no livro de vocês, tá bom? Então, pegue seu material didático, deixa aí do seu lado e acompanhe a aula de hoje, tá bom? Nesse momento, estarei compartilhando a tela com vocês e ajudando a você a entender um pouco mais sobre esse campo matemático. Vamos lá, acompanhe aí. Ok, primeira série, vamos dando continuidade aqui nos nossos estudos, tá bom? Você do outro lado da telinha, professor Euler aqui sempre atuando como professor aqui no modo online, né? Bom, nós vamos dar continuidade no estudo da função quadrática, como eu falei. Vamos estar explorando hoje o zero da função, ok? Da função quadrática. Uma observação bem importante, pessoal. A gente aprendeu na aula de ontem, né, no dia 17, na quarta-feira, sobre o gráfico da função, né? A gente aprendeu sobre isso. E também sobre as coordenadas, né? Aí da função. Bom, citamos aí algumas colocações bem importantes, coeficientes, né? Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. E hoje a gente estará falando sobre o gráfico da função. Mais especificamente sobre a raiz, né? A raiz da função quadrática, que é o zero da função. Beleza? Então, qual é a página, professor, que a gente vai estar estudando? Bom, pessoal, a página é 113 a 115, tá bom? Duas páginas aí pra gente entender esse conceito da função. Geralmente, pessoal, eu vou ser bem sincero, a função quadrática ela é trabalhada em apenas uma aula só, né? A gente fala aí sobre o gráfico, fala sobre o vértice da parábola, né? Falamos também sobre as coordenadas do eixo, enfim, valor máximo e valor mínimo. Porém, vocês estão tendo uma vantagem de estar sendo separado as aulas. Eu separei cada tópico para você entender e depois juntarmos tudo, né? Estamos hoje estudando o zero da função. Na próxima aula vamos estudar o vértice da função. E também temos aí em relação às coordenadas e tudo mais, né? Então, acompanhe aí, faça as anotações no seu caderno, no seu livro, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a nossa aula, né? Antes de começar a nossa aula, vamos falar aqui sobre essa frase, né? O pensamento é muito mais importante do que o conhecimento. Essa frase linda e maravilhosa, a gente vai começar a nossa aula com ela, tá? Para nossa motivação, para que nós possamos entender, né? Que o que nos interessa nesse momento é o conhecimento, tá bom? Mas existem várias maneiras de pensar, né? Claro, mas aquilo que você absorve aí do conhecimento é essencial, né? E isso foi falado por Albert Einstein, né? Então, vamos lá, pessoal. Zero de uma função quadrática. Então, o que é um zero de uma função quadrática, né? Denomina-se zero raiz de uma função quadrática os valores de x que anula a função, ou seja, que tornam o f de x igual a zero. Então, é muito importante que eu já de antemão já adicione essa ideia que o zero da função é onde a minha parábola vai tocar no eixo de x, né? Por exemplo, ela tocou em menos 2 e 2. O que é menos 2 e 2, professor? No eixo de x, ali no eixo das abscissas. É o meu zero da função. Ou seja, através daqueles dois números, né, que pode ser 2 ou apenas 1, ou não pode também tocar, a gente vai estar fazendo o estudo dos zeros da função. E existem três casos especiais. Eu quero que vocês anotem aí, ó, 3 casos especiais. Primeiro, se o delta, né, que o delta é o discriminante, que vocês já aprenderam, eu tenho certeza, que o delta é o discriminante, ele for maior que zero, a nossa função ela vai ter duas raízes reais e distintas. O que é isso, professor? Raízes reais e distintas. Pessoal, raízes reais e distintas quer dizer que as duas soluções que nós vamos encontrar vai ser diferente. Por exemplo, o x1, essa linguagem aqui, ó, é x1 e x2, né? Nós vamos utilizar x1 e x2, tá?
x1 e x2, por exemplo, o x1 é 1, o x2 é 2. O x1 é igual a 0, o x2 dá, por exemplo, menos 3. Então, distinto significa diferente. Tranquilo? Primeiro caso, então, se o delta ele for maior que 0, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá bom? Temos a outra situação. Se o delta for igual a 0, a função apresenta tem dois zero iguais. O que significa dois zero iguais? O x1 vai ser igual a x2. Por exemplo, o x1, se for 4, o x2 também vai ser 4. Ou seja, a função ela tem o delta igual a 0. Tá bom? Tranquilo? E se delta for menor que 0, a função não tem zero real. Ou seja, menor significa negativo, né? Então, se o valor for negativo, você vai fazer assim a anotação. A função ela não tem zero real, tá bom? Ou seja, função indeterminada. Beleza? Tranquilo? Então, essas três situações que a gente vai querer que vocês estudem aí nessa função quadrática, né? Se delta for maior que zero, se delta for igual a zero e se delta for menor que zero. Então, se eu tivesse agora lançando numa avaliação a seguinte pergunta: se delta for maior que zero, quantas raízes vai ter essa minha função? Ela vai ter duas raízes, né? Se delta for igual a zero, quantas raízes vai ter minha função? Ela vai ter apenas uma raiz, né? Vai ter duas raízes, mas elas vão ser iguais. E se delta for menor que zero, a função não tem raiz, né? Ou seja, não tem o zero, tá bom? Tranquilo? Perfeito, né? Depois dessa parte aí de introdução, nós vamos começar a ver um exemplo, né? Queremos, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, determine o zero da função da seguinte função. Eu desse essa função aqui para vocês, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Eu quero determinar o zero da função. Como é que eu faço? Quais são os passos, professor, para mim resolver essa questão aqui? Pessoal, eu quero que você pegue agora o seu material aí e vai escrevendo tópico a tópico, tá bom? Para você ficar bem informado, para você ter aí um modelo bem prático e você não errar nas questões, tá? Olha só, tá aqui a função. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você encontrar o valor de A, de B e de C. Então, quem é A, quem é B e quem é C? O A é 1, né? Coeficiente é 1. O B, menos 3 e o C é 2. Então, temos aqui, ó, o A igual a 1, tá aqui, ó, o A é 1 positivo, o B menos 3 e o C é 2. Tranquilo? Primeiro passo é esse, identificar os coeficientes. Ah, professor, mas eu já sei fazer direto. Perfeito, não tem problema. Mas se você não sabe, faça isso porque é uma regrinha bem básica para você fazer direitinho, tá? Segundo passo é encontrar o valor de discriminante. Quem é o discriminante, professor mesmo? É o delta. Vocês lembram do delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes c. Essa regrinha você tem que aprender, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac. De novo, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac. Lembrou disso, da musiquinha do professor? Você vai conseguir aprender com bastante atenção, né? E eficiência aí essa forma, tá bom? Temos aí delta igual a b ao quadrado. Mas quem é b? Tá aqui, ó. O b é menos 3. Quem é a? O a é 1. E quem é c? O c é 2. Agora você vai substituir no discriminante esses valores. Então, b, né? Quem é b? Menos 3, ó, entre parênteses, porque é o número negativo, tá? Toda vez que o número for negativo, gente, vocês colocam entre parênteses. Seja na multiplicação ou seja aqui na potência, tá? Então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o c, que é 2. Bom, delta é igual 3 elevado ao quadrado. Por que deu positivo, professor? Porque, ó, número negativo com base, base negativa com expoente positivo, o meu resultado vai ser positivo. Essa aí é uma regra da potenciação, né? Então, número inteiro com o meu expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, menos 3 vezes 3 é igual a 9, menos, né, da fórmula, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8. E quanto que é 9 menos 8? Delta igual a 1. Perfeito, vamos parar bem aqui, porque eu preciso fazer já uma informação, deixar já uma informação adicional aqui. Bom, fazendo aí o estudo da nossa função, né, o zero da nossa função, o que nós podemos concluir com esse delta igual a 1? O que nós concluímos aqui?
nós concluímos que essa função ela possui duas raízes reais e distintas. Por quê, professor? Porque o delta ele é maior que zero, né? Então, se o delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Então, eu já posso concluir que a minha função vai ter duas raízes diferentes. Vamos lá descobrir? Vamos lá. Então, tendo aí como delta igual a 1, agora vem uma fórmula muito importante, muito legal de estudar, que é a fórmula de Bhaskara. Ô, professor, não acredito que veio agora a fórmula de Bhaskara. Sim, a fórmula de Bhaskara, a tão valiosa fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Como assim, professor? Isso é muito rápido. Calma. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada. Quem é esse valor aqui? Esse valor aqui é o delta, né? Podemos chamar de delta. Então, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Já conhecemos o valor de B. Já conhecemos o valor do delta. Já conhecemos o valor de A. E agora? É só substituir os valores na nossa função. Então, vamos lá. X, né, é igual menos da fórmula. Quanto vale o B? Vocês lembram do valor de B? O valor de B está aqui, ó, menos 3. Por que está entre parênteses, professor? Porque o menos 3 é do valor de B. E o menos aqui, ó, é da fórmula. Pessoal, muito cuidado com essa operação aqui, ó. Porque se você trazer somente o menos, vai estar errada a questão e vai dar outra resposta. Você não vai chegar na solução certa, tá bom? Mais ou menos. Por que é mais ou menos? Porque vai ter um valor positivo e outro valor negativo, né? Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Mas quem é o delta? O delta é 1, né? Descobrimos aqui, ó, que o delta é 1. Professor, mas aqui está b ao quadrado. Gente, olha só, essa aqui, ó, essa fórmula é a mesma coisa que delta. Então, delta é igual a 1 sobre 2 vezes o valor de A. Mas quem é A? O A também é 1. Então, agora que nós fizemos isso, substituímos os valores, agora vamos aplicar as propriedades aqui, né? Jogo do sinal, raiz quadrada, multiplicação, enfim. Então, primeiro aqui, vamos começar aqui, ó. Menos vezes menos, mais. Então, vai dar mais 3, né? Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, tá aqui, ó. Menos vezes menos é mais, então deu 3. Mais ou menos, repete, né? Raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Já cheguei na resposta? Não. Agora que vem a parte principal, onde eu vou determinar as raízes da minha função. E como é que eu determino as raízes, professor? Ó, temos aqui essa simbologia, mais ou menos, né? Então, esses dois valores vão somar e depois eles vão subtrair e dividir por 2. De novo, eles vão somar e depois vão subtrair. Vamos lá. Deixa eu arrastar aqui minha telinha. Ó, temos aqui, ó, x1. Nós vamos chamar de x1. Pessoal, por que eu vou chamar de x1? Para quem vai cursar engenharia futuramente, ou qualquer área de exata, vai ver que o livro ele trata aqui como x', x2'. Eu não quero que você aprenda dessa maneira. Por quê? Porque mais tarde você vai se deparar com a situação e vai dizer, ah, por que meu professor me ensinou de uma maneira diferente? Então, vou chamar de x1 e x2. O que é x1 e x2? São as raízes da minha função, tá bom? Então, x1, vamos primeiro somar, ó, 3 mais 1 sobre 2. E quanto que é 3 mais 1? É 4. E 4 dividido por 2 é 2. Então, a minha primeira raiz é 2, certo? Então, a primeira raiz é 2. Então, ou seja, no eixo de x, a minha parábola ela vai tocar em 2, né? Próximo valor. Agora, x2 é igual a 3. Olha, aqui foi mais, agora aqui é menos, tá bom? 3 menos. 3 menos 1 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Com isso, a nossa solução vai ser 2 e 1, ok? 2 e 1, correto? 2 e 1 é a nossa solução. Ou seja, a nossa parábola, que tem a concavidade voltada para cima. Como é que eu sei disso, professor? Porque o meu A ele é maior que 1, maior que 0, né? Ele é positivo. Então, a minha parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Ela vai passar nos pontos, aí tocando no eixo de x em 1 e 2, né? Ou 2 e 1. E ela vai tocar no eixo de y em 0, tá bom? Que nesse caso é o 0 da função. Tranquilo? Então, pessoal, aqui nós temos aqui, ó, aonde vai tocar o meu eixo, né, de x, tá bom? Lembrando que é o eixo de x. Perfeito?
Se eu fizesse um gráfico agora nesse momento para representar essa situação, vocês iam ver que esse valor aqui realmente ele toca em 2 e 1, tá bom? Mas eu acredito que o gráfico eu vou deixar para a próxima aula para a gente fechar com chave de ouro essa parte de gráfico de função, tá bom? Função quadrática, que ainda vai vir aí o estudo do gráfico. Bom, então nós encontramos aqui, observem, é válido aquela situação que eu falei lá sobre o delta? Sim, delta maior que zero, encontramos duas raízes reais e distintas, né? Ou seja, são diferentes. Professor, se o delta fosse igual a zero aqui, qual seria a minha resposta possível? Seria 2 e 2, ou 1 e 1. Se o delta fosse menos 1, bom, aí nós chegaríamos até bem aqui, ó. Não existe soluções no reais. Você não ia encontrar uma solução no cônjuge do número reais, tá bom? Perfeito? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Bom, se você tiver uma pergunta, daqui a pouco você vai ter um momento para eliminar essa dúvida com o professor Euler, tá bom? Então, agora você vai pegar o seu livro didático, tá bom? E vai lá na página 115 acompanhar aí, ó, com o professor, a resolução de algumas questões que estão proporcionadas aí para vocês, tá? Página 115, eu vou fazer a leitura da primeira questão e a gente vai junto responder para eliminar a dúvida, tá bom? Olha só. Questão número 4 da página 115. Considere a função do domínio no contradomínio, definida por f de x igual a 2m menos 4 vezes x ao quadrado mais 5x mais 4. Letra A. Para quais valores de m o gráfico da função é uma parábola com concavidade voltada para cima e para baixo? Temos duas perguntas em uma, né? Bom, ele quer saber o seguinte, porque a língua portuguesa, pessoal, ela é essencial aí na matemática. Por quê? Porque a interpretação, ela é importante. Se você não souber interpretar, você não consegue responder uma questão. A pergunta que está direcionada na nossa questão do livro diz o seguinte: qual é o valor que o m pode assumir para que exista aí o gráfico, ele passe, né, ele seja um gráfico com cavidade voltada para cima ou para baixo? Primeira coisa, para o gráfico ter uma concavidade voltada para cima, o que nós temos? Nós temos que o meu A ele tem que ser maior do que zero. Concorda comigo? Então, ou seja, o M ele tem que ser maior que zero. Ok? Então, o M ele tem que ser maior que zero. Professor, mas por que o M tem que ser maior que zero? Porque, olha só, a função, né, a concavidade voltada para cima, o A tem que ser maior que zero. Por quê? Porque o M, ele é meu coeficiente. Se você ver a função, você tem aí, ó, 2m menos 4. 2m menos 4 é o seu A, é o A da função. E nesse caso o 5 é o B e o 4 é o C, tá bom? Então vamos primeiro pegar aqui, ó, a nossa função, que nós temos o valor de A, que nesse caso é 2m menos 4, tem que ser maior que zero, né? Para quê? Para a concavidade dela ser voltada para cima, tá bom? Então o meu A ele tem que ser maior que zero. E quem é o A, professor? Toda essa parte aqui, ó, 2m menos 4, ele é o A. Ele tem que ser maior que zero, tá bom? Beleza. Agora vamos resolver, né? Aqui é uma inequação. Então 2m é maior de que o 4 está negativo, ele vai para o meu segundo membro positivo, né? Então menos 4 vai ficar mais 4. Então o m, né, vai ser igual a 4 dividido por 2. Então o m ele tem que ser maior que 2. Então, se o m for maior que 2, a concavidade dela vai ser voltada para cima. Mas se o m for menor que 2 ou igual a 2, a nossa função ela vai ser um outro tipo de função. Ela vai ser uma outra tipo de função, tá bom? Então, para que o m, né, a concavidade dela seja voltada para cima, o m tem que ser maior que 2. Dê o valor, professor. O 3, o 4, o 5, o 6, o valor que o m pode assumir. Mas se ele for 2 ou menor que 2, ele vai fazer com que essa função, né, ela não seja uma função quadrática, tá bom? Agora, com a concavidade voltada para baixo. Bom, para baixo, né, o A ele tem que ser menor que zero, ou seja, esse valor aqui, ó, ele tem que ser menor. Vamos trocar somente esse sinal aqui, ó. Então, o 2m ele tem que ser menor de que zero, certo? Então, se 2m menos 4 for menor que zero, vamos ter que 2m é menor que 4. Com isso, implica que m é menor que 4 sobre 2, ou seja, m tem que ser menor que 2. Então, para cima tem que ser maior que 2 e para baixo tem que ser menor que 2, né?
Então para cima é maior que 2, é o 3, o 4, o 5, né? E para baixo é o menos 1, né? O 0 e assim por diante. O 1, né? O próprio 1 também, menor do que 2, então é 1, o 0, o menos 1, o menos 2 e assim por diante. Tá bom? Tranquilo? Perfeito. Agora temos a seguinte situação, né? Queremos saber a letra B. O que podemos dizer sobre a função se m for igual a 2, pessoal? Se o m for igual a 2, olha só, então a função f de x, né, vai ser 5x mais 4. Nesse caso, a função vai ser uma função afim. Como assim, professor? Olha só, se você for colocar um m aqui, ó, no caso, na função, né, que a função você tem aí, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. 2m menos 4 vezes x ao quadrado. Olha só, se o m for igual a 2, o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4, 4 menos 4 é 0. E 0 vezes x ao quadrado vai dar 0. Então vai tornar uma função afim, tá bom? E não uma função quadrática, tá bom? Então, se o m for 2, a função ela vai ser transformada em uma função afim. Por quê? Porque vai zerar, ó, o 4 com menos 4 vai dar 0. Então, 0 multiplicado por x ao quadrado vai dar 0, né? Então, ela não vai ser uma função quadrática, mas sim uma função afim. Bom, temos a questão número 5. Questão número 5, determine o valor de P, né? De maneira que o gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais P passe pelo ponto A1 e 4. Bom, pessoal, olha só. Para que o gráfico da função, a função f, né, ela passe pelo ponto 1 e 4, o f de 1, o f da função, tem que ser igual a 4. Ou seja, a função toda tem que ser igual a 4. Então, com isso, nós vamos ter o quê? Ó? Que o f de 1 é igual a 4. Então, a função é 1, né? Que nesse caso é 1, tá bom? 1 ao quadrado, que o x vale 1, menos 5 vezes 1 mais p igual a 4. Por que 4, professor? Porque aqui no lugar do 0 você colocou o 4, para ela poder passar pelo ponto 1 e 4, tá bom? Então, resolvendo aqui, ó, 1 elevado ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1 é 5, mais p igual a 4. Então, temos 1 menos 5 mais p igual a 4. Bom, quanto que é 1 menos 5? 1 menos 5 é menos 4. Então, menos 4 vai passar para o segundo membro, mais 4. Então, p é igual a 4 mais 4, p é igual a 8. Então, vai a pergunta, né? Vamos para a pergunta. Olha só, a pergunta diz o seguinte. Determine o valor de P de maneira que o gráfico da função definido por f de x igual a x ao quadrado passe pelo ponto 1 e 4. Então, o P ele tem que ser igual a 8 para poder passar aí, ó, nesse ponto, para poder a função ser válida, tá bom? Então, determinamos aqui o valor de P, tá bom? Tranquilo? Então, fizemos aí, ó, a questão número 4, a questão número 5. Agora, tem uma questão número 6. A questão número 6 eu vou deixar para vocês responderem, tá? E como é que eu vou fazer a questão número 6? Bom, a questão número 6 você vai seguir o exemplo do professor que pediu para você anotar no seu caderno, né? Aquele espaço. Primeiro você vai encontrar o valor de 0, dos coeficientes, depois do determinante, que é o delta, depois a fórmula de Bhaskara e por último os zeros da função, né? Que é o x1 e x2. Não esqueça dos passos. Então, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E e a letra F vocês vão fazer, tá? Agora, o professor vai responder a questão número 7. Vou fazer a leitura aqui. Em uma cobrança de falta num jogo de futebol, a bola descreve uma trajetória que pode ser representada pelo gráfico da função quadrática dada por h de x igual a x, menos x ao quadrado sobre 50, mais x sobre 2, em que h é a altura da bola em metros, né? E x é o alcance horizontal, também em metros. Considerando que o jogador está a 21 metros da linha do gol, que a trave tem 2,44 metros de altura e que a bola não será tocada por nenhum jogador durante sua trajetória, podemos afirmar que o primeiro ponto em que a bola tocou após o chute está localizado. Temos as opções aí, né? Então vamos lá. Então temos a função, né? Tá aqui a nossa função. O que nós podemos afirmar? A primeira coisa, que o h tem que ser igual a 0, né? Então o h de x tem que ser igual a 0. Ou seja, essa função aqui, ó, tem que ser igual a 0. Então, colocando ela aqui sobre igual a 0, nós temos aqui, ó,
uma soma de fração com denominadores diferentes. O que nós temos que fazer? Determinar o MMC. Então, determinando o MMC de 52 é igual a 100. 100 dividido por 50 é 2, 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. 100 dividido por 2 é 50, 50 vezes x, 50x. Perfeito? Agora nós temos aqui, ó, produto do meio pelos extremos. Menos 2x ao quadrado mais 50 vezes 1, que está embaixo aqui do zero, vai dar igual a menos 2x ao quadrado. E 100 vezes 0 é 0. Então, temos aqui essa função, né? Queremos encontrar o valor de x, né? Temos duas respostas. Porque nós... Aí agora, professor, olha só que nós temos aqui, ó, que o meu coeficiente A, ele é negativo, né? Então, se ele é negativo, a minha parábola tem a concavidade voltada para baixo, correto? Perfeito. Então, 2x, olha, coloquei em evidência o x e o 2, tá? 2x, aqui está em comum, né? Então, 2x em evidência. 2x dividido por 2x ao quadrado é menos x. Mais 50x dividido por 2x é igual a 25. Queremos encontrar o valor de x. Então, primeiro vamos igualar esse valor que está aqui fora com o zero. E depois igualar o que está dentro com o zero, tá bom? Então, igualando, ó, 2x é igual a 0. Então, x é igual a 0. Por que 0? Porque 0 dividido por 2 é igual a 0. Porque esse valor que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 0 dividido por 2 dá 0, tá bom? Agora, vamos resolver o que está aqui dentro do parênteses igual a 0 também, né? Que é a segunda raiz. Ou também, né? Menos x mais 25 é igual a 0. Menos x é igual a menos 25. Ou x é igual a 25. O que nós determinamos aí, professor? Nós determinamos aqui, ó, as nossas coordenadas, né? Quais são as coordenadas? Ó, 0 em x e 0 em y. 25 em x e 0 em y. O que quer dizer isso? Que a nossa parábola, né, ela vai tocar no ponto, né, ela vai tocar no chão, né, quando tocar em 0 ou 25 em 0. Bom, mas a pergunta não é essa, né, a pergunta é referente aí à sua trajetória, né, ela vai tocar no travessão, antes da linha do gol, sobre a linha do gol, após a linha do gol e fora dele, ou após a linha do gol e dentro dele. Vamos fazer o estudo com a função, com essa função aqui, né? E qual é o valor que nós temos aí? Nós temos o H, né? Então, temos três situações. Se for maior de que 2,44 a função, né, em H, sobre H de 21, a bola terá passado por cima da trave. Se for igual a 2,44, a bola terá batido na trave. Ou se for menor do que 2,44, a bola terá ido em direção ao gol. Bom, e como é que a gente vai encontrar essa resposta? Através do H, né? Ou seja, H21. E o que é esse 21? Na figura de vocês, o 21 é o ponto, né, que a bola está sendo lançada. Então, temos aí, ó, que o H21 vai ser, ó, menos 21 elevado ao quadrado dá 441, 50 repete, mais 21 dividido por 2. E quanto que é 441 dividido por 50? Menos, né? Menos 8,82. A divisão desses dois números, tá bom? E quanto que é 21 dividido por 2? É 10,5. Somando os dois números, vamos ter 1,68. Esse 1,68, ele é maior ou é menor do que 2,44? Ou igual? Ele é menor. Então, se ele é menor, nós temos como conclusão que a bola terá ido em direção ao gol. Ou seja, né, a opção correta é a letra E, né? Após a linha do gol e dentro dele. Então, chegamos à nossa conclusão da resposta da questão número 7. Agora, vou deixar uma missão para vocês na aula de hoje. Na próxima aula vamos continuar, né? A missão de hoje, livro didático, página 115, somente duas questões, 6 e 8. E livro de atividade, da página 33 a 35, questões 10 a 15. Essa aí é a sua missão para hoje, tá bom? Bom, pessoal, se você tiver alguma dúvida no nosso assunto de hoje, a gente vai ter o tempinho a partir daqui a pouco, né, para você tirar sua dúvida. Se você não tiver, faça as questões e mande a foto, o professor Euler está corrigindo com vocês, tá bom? Estará corrigindo. Bom, nós vamos finalizando nossa aula por hoje. Me despeço de vocês aqui com um forte abraço. Na aula de amanhã vamos dar continuidade e fechamento aí desse nosso conteúdo de função quadrática, tá bom? Um grande abraço, fique todos vocês com Deus e até o nosso próximo encontro. Não esqueçam aí, ó,
de mandar as questões aqui, ó, que o professor está deixando para vocês resolverem, tá? Não esqueçam disso. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!